Legal. Vamos dar início. Então, pessoal, quero agradecer aí quem está presente no nosso webinário, já entrou. Quem for entrando, se aproxime, né? Veja lá a descrição, para entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Nosso principal objetivo aqui é falar sobre tecnologias e como a assessoria agrícola está auxiliando nesse processo de levar a tecnologia no campo, olhando numa visão tanto aqui que trouxemos profissionais produtores e assessores técnicos, que são referências aqui no nosso estado. Então, agradecemos aí todo mundo que está presente, ouvindo um pouco mais desse nosso conteúdo, né? Nosso primeiro evento desse tipo. Então, o principal objetivo é poder entregar valor, entregar qualidade de informação e entregar uma boa conversa aí também descontraída para que de alguma forma ajude no dia a dia. Perfeito? Ou que traga aí alguma ideia, né? Algum complemento para o trabalho do dia a dia aí, tanto do produtor quanto os técnicos agrícolas que estão ouvindo isso, né? Então, prazer, meu nome é Frederico, eu sou um dos fundadores aí da Elísios. A Elísios auxilia técnicos e produtores, agroindústrias a levar a tecnologia a campo. Estou aqui com dois grandes parceiros nossos que estão acompanhando a nossa caminhada desde o começo. Então, eu tenho aí Jorge Porto, da Pecan Solution, e Cristiano Anselmi, da InovaVids. Pecan Solution focada ali em assessoria e atendimento ao produtor na implementação e no desenvolvimento aí do pomar, na produção de nosso pecan. Cristiano Anselmi com InovaVids é focado na assessoria agrícola, principalmente focado em vitivinicultura, agora trazendo até certificações para auditoria nos tratores, né, em cima de aplicação, então auxilia aí no trabalho com uso otimizado defensivo químico. E eu gostaria então de pedir aí para o Jorge, se puder se apresentar um pouco, falar um pouco da tua trajetória, né, como engenheiro agrícola ali e trabalhando nesse segmento aí que vem crescendo, vem chamando atenção e está abrindo o olho de muita gente, né? Eu acho que é muito legal você trazer isso aí como um dos pioneiros aí no estado. Olá, produtores, técnicos, Frederico, obrigado pela oportunidade aí, Elísios, né? Mas então, em 2009, eu me formei em engenharia agrícola aqui em Santa Cruz do Sul, na Unisc. E lá em 2008, criei uma ligação com a fruticultura no intercâmbio da universidade lá na Argentina, na região de Mendoza, onde eu passei um pouco de uns 2 meses dentro de algumas vinícolas, algumas produções de azeite, né? Azeite de oliva. E aí, chegando aqui no Brasil de volta, uma expansão muito grande, principalmente na minha região, aqui centro do estado, Cachoeira do Sul, com a soja, com as culturas tradicionais. E coincidentemente estava iniciando dois projetos importantes aqui na região de olivicultura, que é uma coisa que eu já estava conhecendo um pouco lá, e de nosso pecan também. Então surgiu a oportunidade de trabalhar com uma coisa diferente da nossa realidade. Lá em 2010, então, eu aceitei esse desafio aí de trabalhar dentro de um pomar de nosso pecan, um dos maiores que foi realizado nos últimos 10 anos, um pomar com bastante tecnologia, bastante inovação, e claro, bastante desafiador pela dificuldade das tecnologias disponíveis, conhecimento da cultura, mas passei praticamente 10 anos como coordenador técnico desse projeto, buscando as inovações, né? E por mais recurso financeiro que os projetos têm hoje, sempre é muito importante essa questão técnica. Então, acabei dedicando
muito do meu trabalho a outras parcerias técnicas com outros países, pessoal da Argentina, Chile, o próprio Uruguai, né? Alguma coisa nos Estados Unidos. E também acabamos desenvolvendo muitas tecnologias de máquinas, muitas parcerias, muitas coisas nesse sentido, para que a gente pudesse tornar esse negócio um projeto de verdade. Então, acabei dedicando aí todo o conhecimento que tinha dentro da engenharia agrícola, a parte de irrigação, a parte de máquinas, a parte de assessoria, a parte agronômica, muitas vezes por não ter dentro da engenharia agrícola, a gente tinha que buscar alguma ajuda, né? Buscar parceiros técnicos para desenvolver um bom trabalho. E aí, então, passado esses 10 anos, aí, onde a gente seguiu uma caminhada de sucesso, vamos dizer assim, entregamos um projeto de resultado para essa empresa, acabei criando aí a PK Solution, que hoje é uma empresa que trabalha com mais de 100 produtores na parte de assistência técnica, a parte de algum posicionamento de alguma tecnologia, ou seja, de máquina, ou muitas vezes de algum produto, alguma coisa para fazer a coisa acontecer. E oportunamente, dentro do nosso segmento, a gente acabou também, por uma questão de demanda de mercado, acabamos também criando um viveiro de produção de mudas. E como um diferencial de negócio aí, a gente criou um protocolo de qualidade que está ligado ao trabalho que a gente faz hoje com vocês aí. Mas de forma rápida, é basicamente isso aí. Muito interessante. Eu até dei uma anotada aqui para a gente falar um pouco depois sobre essas experiências que tu teve lá fora. Acho que é legal aproveitar que a gente está falando de tecnologia, né? Como é que está sendo nos outros lugares, né? O que você está vendo de diferença daqui? O Cristiano pode se apresentar, por favor? Bom, eu sou o Cristiano Anselmi, sou engenheiro agrônomo desde 2014, né? Me formei aqui na Universidade de Caxias do Sul e praticamente nasci embaixo dos Parreirais, né? Então, toda a minha vida, basicamente, lidei com aparelho, né? Desde da minha infância até me formar e depois de formado passei a trabalhar. Fui trabalhar na cooperativa Nova Aliança, fiquei lá por 5 meses e aí recebi o convite para trabalhar na cooperativa Aurora, onde trabalhei até final do ano passado, né? Fiquei 5 anos lá e basicamente foi aonde que eu criei minha trajetória, né? E conquistei minha bagagem que eu tenho hoje, né? E eu acho que ali também foi importante também a questão de tecnologia, principalmente nos últimos 3 anos, a gente vem trabalhando, a Aurora vem trabalhando forte, né? Aí que a gente passou a conhecer o pessoal da Elísios, né? Nesse meio termo, né? E a questão de regulagem pulverizadora, assessoria técnica, a gente lá era muito forte nessa questão. A Aurora era uma cooperativa de 600 famílias e eram 5 técnicos que visitavam esses produtores, né? Então eu era um deles. E basicamente é aí que depois que saí da Aurora surgiu a vontade de continuar o trabalho aqui na propriedade, né, dos meus pais e também seguir a minha carreira agronômica com consultoria, assessoria com os agricultores aqui da região, que tem possibilidade de estar trabalhando conosco, sim. Excelente, excelente. Então, claramente aí estamos com duas pessoas aí que são referências mesmo, têm experiência e prática e vivencial na área, né? Legal. Jorge, se tu te importa, poderia começar falando, não sei se tem alguma apresentação ou se tu quer também fazer num estilo mais de bate-papo, apresentar mais sobre o trabalho aí da PK Solution? Acho que vamos mais um bate-papo, né, Frederico? Fica um pouco Claro. mais confortável. Mas em 2019, então, eu acabei me desligando então desse projeto e criei a PK Solution, uma empresa que está voltada à consultoria. E a gente percebeu um negócio novo, novo, vamos dizer assim, nas tecnologias,
como citaste o Cristiano, né? Nos últimos 4, 5 anos, as inovações de produção, os aumentos de produtividade, as eficiências de produção aumentaram bastante. Então, nós percebemos que havia uma carência no mercado de profissionais trabalhando essa parte, né? Porque o que acontece? A fruticultura é algo muito construtivo, mas ela é diferente das culturas tradicionais, que é onde não é safra por safra, né? São safras consecutivas, que é onde se deixa de fazer alguma coisa hoje, amanhã se paga por isso. Então, uma poda, uma má condução, uma má fertilização, um má gerenciamento do negócio faz com que os produtores não atinjam resultado. Então, a cultura da nossa pecan aí 7, 8 anos para aparecer os primeiros sinais, desde que tudo seja feito de forma correta. Então, muitos produtores acabaram não tendo a informação, ou muitas vezes não estando assessorados tecnicamente. Então, a gente percebeu, viajando os últimos anos aí, México, Estados Unidos, Chile, como aconteceu aí nos últimos 3 anos, que cada vez mais essa questão técnica de ter algum técnico ligado ao produtor é muito importante. Isso não se dá só por uma questão agronômica, isso se dá muito pela experiência que o Cristiano aí talvez tenha passado, com certeza passou, é uma questão operacional, que a gente passa também junto ao produtor, é uma questão, hoje tem que ser, tecnicamente tem que ser também um administrador, vamos dizer assim, né? Tu falaste no início ali sobre o preço de insumos, então qual a melhor decisão, qual a melhor taxa de conversão de um produto, qual o melhor gerenciamento, tomar decisão, máquina, né? Em 2015 nós falávamos muito aqui sobre ter um atomizador que aplicasse com sensor, aplicasse somente na planta, para que, como existe um espaço muito grande entre plantas, não houvesse perda de caldo, tivesse um melhor resultado, enfim, tivesse uma eficiência de aplicação. Isso veio acontecer na pecanicultura praticamente no ano passado. Então, o assessoramento técnico que nós fazemos hoje, ele inclui desde a escolha da terra para o plantio, assim como a colheita, né? Então, vai de todos os pontos do negócio. E para isso, é claro, a gente precisa de toda essa tecnologia, de todo esse monitoramento, de tudo isso que vocês também são parceiros, não só na forma de registro, mas como de monitoramento. Então, a Pecan Solution, hoje nós procuramos transferir o máximo de tecnologias agora, claro, tudo isso é não só bonito de falar, mas de aplicar, mas cada produtor tem um tempo, né, não só de aceitação, assim como de implantação dessas tecnologias. Tu sabe quanto tempo a gente conversa com vocês aí sobre o aplicativo, sobre os monitoramentos, e é um passo de cada vez. Então, a própria questão técnica hoje, ela vai da cultura dos produtores, das pessoas que querem investir. Mas, sem dúvida nenhuma, todas essas tecnologias, essas inovações, elas vão ser o futuro daqui 10 anos, né? Então, quanto antes os produtores forem se adequando, Vitor falando ali alguma coisa sobre certificação, pela primeira vez, falei um pouco antes aí da gente começar, está acontecendo as exportações de nosso pecan para fora, né? Aí para Ásia, China, enfim. E tudo isso lá na frente vai demandar de certificações, de rastreabilidade. Então, quanto antes começam essas atividades, melhor fica, né? Não sei se tu quer me fazer uma pergunta para não ficar eu continuando aqui o tempo todo, né? Tio, eu acho que você está falando bem, né? Então, daí a gente vai deixando, mas vou pegar um gancho de uma coisa que tu comentou, Jorge, achei legal. Tu falou que os produtores que daqui a pouco não tiveram resultado dentro desses 8 anos, daqui a pouco não estavam sendo bem assessorados, não tomaram a melhor decisão. Eu queria entender contigo assim, o que tu acha que acabam sendo esses fatores? E além da assessoria ali, tu falou também do defensivo, mas eu até imagino
uma boa escolha de fertilizante, uma implementação de uma irrigação? O que tu acredita que são pontos vitais? Olha, um ponto forte de toda a fruticultura em geral é a condução, é a poda. Então, plantas com uma poda mal realizada, uma condução mal feita, seja em qualquer área da fruticultura, aí o produtor vai pagar caro por isso. Então, a gente se especializou bastante nisso para ajudar o produtor, né? E muito mais que a questão de insumos, está falando bastante de custo. Hoje a gente falava da dificuldade que a gente tem de convencer o investidor, o produtor, na aquisição de um insumo. Isso é um ponto, tá? O quanto aquilo é importante para fazer ramo produtivo, para fazer um fruto de tamanho grande, para fazer um fruto de bom rendimento. Mas o segundo ponto que a gente tem, que aí eu citei o exemplo que o Cristiano deve ter vivido aí, que é a questão operacional. Muitas vezes a gente entra dentro das propriedades, está lá o insumo e o responsável pela propriedade não aplicou, o gerente lá, o funcionário do trator não botou a dose certa. Então, tu sabe quanto tempo também vocês, na verdade, envolvidos aí, sabe o quanto é difícil a gente fazer com que o trabalho técnico, o previsto, seja realizado, né? Então, nós temos aí muito de insumo que muitas vezes não chega nas plantas ou chega no momento errado. Então, quando tu me pergunta sobre decisões tomadas por alguns produtores que não atingiram o sucesso, uma delas está ligada à questão operacional e outras vezes está ligada até ao conhecimento, né? O pessoal adubando fora de época. Então, o pessoal teria que estar aplicando nitrogênio hoje, vai aplicar daqui 60 dias, ou aplicou há 60 dias atrás, não ter esse conhecimento de fisiologia, enfim, todas essas coisas, né? Então, hoje, dentro desses pomares, se criou muitos laboratórios para que para que o produtor possa enxergar, né, qual é o caminho mais rápido. Com certeza, tem diferentes formas de se atingir o sucesso, mas hoje em culturas de longo prazo, a uva é uma cultura um pouco mais rápido, mas em culturas de longo prazo fica pesado, né? Te comentei à tarde ali que um dos cenários da agricultura hoje é questão muito mais o que ganhar é tu não perder. Tem muito ladrão invisível na agricultura. Então, nós passamos muito tempo catando esses ladrões invisíveis aí para ajudar o produtor a atingir o objetivo mais rápido. E sem falar também que vivendo o Brasil é um pouco complicado, né? Nos últimos 10, 12 anos aí, a gente teve 4 crises entre econômicas, políticas, mundiais, pandemia. Então, para projetos de longo prazo, que é o nosso caso, para te chegar vivo no final lá com sucesso, que são investimentos. Hoje a gente está falando de 1 hectare de nosso pecan aí, algo pronto em torno de 120, 150 mil reais, que hoje deve estar o caso da uva aí também, 150 mil reais só uma implantação. A gente está falando de culturas de bastante valor agregado. E nessas escalas de valores, como eu disse, a possibilidade da gente encontrar muitos ladrões invisíveis é alta, né? Excelente, Jorge. Vou aproveitar que tu trouxe aí da uva, né? A gente falou de dar uma dividida, mas vamos ir intercalando e vamos mantendo esse estilo bate-papo. Quero trazer aí o Cristiano para a conversa. Cristiano, pode apresentar sobre o trabalho aí do InovaVits, a sua visão aí, conforme que o Jorge estava falando. Se puder complementar, dar o teu ponto também, excelente. Basicamente é isso aí mesmo, né? Hoje a questão dos insumos, os valores hoje eles estão muito exorbitantes aqui principalmente na nossa região aqui, né? E aí uma coisa que me motivou até abrir a empresa era na época da Aurora, que eu fazia visita a campo. Eu tinha um associado da cooperativa que era atendido por uma casa agrícola que vendia insumos. E aí, nesse trabalho aí que eu acompanhei, eu comecei a observar exageros em aplicações de insumos, doses exageradas, misturas que não poderiam ser evitadas, né, naquele momento, né?
E aí, percebendo isso, o quanto a Casa Agrícola está se importando em dar uma assessoria, uma consultoria, né? De fato, importante para o produtor. Não, eles estão preocupados com a venda. É isso. Eles acabam sempre jogando com o interesse de venda. O produtor, de certa forma, ele no início desse trabalho aí, ele acaba gostando, porque essa casa agrícola vai lá, pega a produção baixa daquele produtor e leva ele a produtividade e nisso o produtor acaba se encantando com esse trabalho, né, no primeiro momento. Só que eles começam com essa ideia de exagerar em produtos, né, aplicar produto que não precisa, coisas desse sentido, né, e que não tem necessidade. Então, se o produtor se preocupasse em pagar uma consultoria em que o consultor trabalhasse de certa forma, reduzir as aplicações, trabalhar a dose certa, no momento certo, com certeza vai trazer retorno financeiro para ele, né? E isso, de certa forma, aqui um trabalho que eu venho fazendo aqui com os clientes é pesquisa de produtos, né? Pego umas cotações das casas agrícolas e trabalho dentro daquilo que é necessário, né? Trocando o produto A pelo B, fazendo isso com que seja possível economizar nas decisões dos produtos a serem comprados na propriedade. E isso é interessante porque um produtor aí que até eu fiz um trabalho piloto da Aurora nesse sentido, chegava a economizar 4, 5 mil numa safra de produto. É bastante coisa, né? For ver. Então, isso é um caminho que a consultoria, a assessoria, ela acaba ajudando o produtor, e não só nessa questão, né? Mas toda a parte técnica, desde da adubação, quando adubar, né? Como adubar, quanto adubar, que nutriente colocar em determinado momento. Isso aí são situações que vão ajudar o produtor a maximizar os resultados, né? Que é o que se espera, e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, que nem o Jorge comentou, os ladrões invisíveis aí que estão sempre por perto, né? E aí, eu acho que é um grande desafio nosso da área técnica, né? De trazer, de fazer o produtor, às vezes, enxergar isso também, né? E aqui a gente percebe muito que na nossa região as casas agrícolas, elas são muito atuantes aqui, né? E o produtor, ele tá muito junto, próximo deles. Eles dão um trabalho assim de amigável, muito bom, né? Só que, por outro lado, eles fazem o trabalho de venda e exagerando nos pontos aí que de certa forma não deixa de ser ruim, né, para o produtor. Mas a casa agrícola está atingindo as metas deles, né? Então eles também não estão errados em algum ponto, né? Eles têm que bater a meta, eles têm que faturar. Então, de certa forma, acaba pensando na casa agrícola sendo bom para eles, né? Agora, para o produtor, nem tanto, né? Muito bom, Cristiano. Entendemos isso, né? Entendo também que tu que tem esse trabalho com regularização de pulverizadores, né? É algo que acaba atingindo diretamente lá no custo do produtor, né? Ter uma regularização mal feita, você pode estar aplicando mais do defensivo que você espera, então acaba que a gente vê que o produtor vê valor nisso porque ali sente de uma forma muito simples, muito fácil, né? Como ele poderia ter economizado investindo numa regularização, né? E falando disso, né, eu queria que você pudesse falar um pouco mais até do trabalho, outros trabalhos que você tem aí com o Inovavits, tem também essa parte, você estava trazendo até um selo, uma ideia de selo de certificação aí de regularização, a gente achou muito interessante. Também acho legal comentar, né, como é que que também implementou a estação meteorológica aí na propriedade para auxiliar em tomadas de decisões. Imagino, né, a gente
tu já conversou sobre isso, né? Muito em função também de economia, né? Custo, implementar tecnologia para isso. Puder falar um pouco sobre isso? A regulagem do pulverizador, hoje, tu pegar a região nossa aqui, dá para contar na palma da mão quantos produtores fazem isso aí, né? Até era um projeto que nós desenvolvemos dentro da cooperativa Aurora, de trabalhar a regulagem e a calibração dos pulverizadores lá dos associados, né? O que é isso aí? É tu pegar a máquina do produtor, regular e calibrar. Simples assim, né? Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas é algo, às vezes, simples, né? Mas no mesmo sentido, tu acaba trazendo um resultado muito significativo, porque tu pega pulverizadores aí, em que o produtor tem o pulverizador aí há 20, 30 anos e nunca trocou uma ponta, né? Então, isso tu acaba, pô, aquela gota lá, aquela ponta lá já deve ter sido desgastada há muito tempo, né? E uma dificuldade aí que até eu estou desenvolvendo um equipamento aí, uma empresa aí, para medição fazer a calibração, né? A medição dessas pontas, ver se elas já estão desgastadas, se elas estão, em que ponto elas estão, né? E com esse equipamento aí vai ser possível saber se está na hora de trocar a ponta ou não, né? E aí acaba economizando para o produtor também, porque tu não pode com a ideia, vamos regular o pulverizador e vamos botar uma ponta nova só porque eu vendo, né? A ponta, não, tem que trocar se é necessário, né? E isso vai de acordo, né? E aí nessa questão também da regulagem e calibração, eu desenvolvi lá junto com a Aurora, nós estávamos na época, um manualzinho, né, de regulagem, em que a gente faz uma inspeção do pulverizador bem completo, desde bomba, confere todos os componentes, se eles estão funcionando corretamente, filtros, se eles estão adequados, se eles estão intactos, né, eles estão inteiros, né, e desde todo o funcionamento da máquina também. E desde a segurança também, acho que também é importante, né, para se ter uma máquina funcionando, né? E sim, né, chegando lá no final, que é ter uma regulagem, calibração perfeita, né, para que você tenha uma boa cobertura na planta, né? Então, isso com certeza impacta, né, na questão de gastar menos produto ou mais ou menos, né? Então, tu vai eu uso uma frase aqui que eu vou trazer, pulverizar, só um minuto aqui. Eu tenho uma frasezinha aqui bem legal que é da pulverização. Que é assim, ó, a pulverização é atingir uma distribuição correta, colocando a quantidade certa do ingrediente ativo no alvo desejado, transformando a eficiência em economia. Então, resumindo, é isso, né? A calibração, tu vai ter tudo funcionando da maneira correta, né? Então, tu vai ter uso adequado da água, tu vai ter menos gasto com produtos, sim, tu vai ter a redução da contaminação ao meio ambiente, né? Então, que é interessante também, né? E sim, né? Um jogo de bico também pode durar em média de 2 anos, dependendo dos produtos que são utilizados, né? Às vezes tem produtos que são mais corrosivos, então tendem a desgastar mais a ponta, né? Não sei se é mais ou menos isso. Ficou bem claro. Eu queria reforçar o gancho de até falar um pouco sobre a estação meteorológica, né, que você implementou, entender um pouco do valor que você viu para implementar, para auxiliar
também com os agricultores da assessoria. Então, sobre a estação meteorológica, também, então, aproveitando um gancho lá da Cooperativa Aurora, era um projeto que nós tínhamos lá com uma outra empresa, onde que essas estações, elas tinham um papel não só de dar informação de chuva, umidade, enfim, né, esses dados são das estações, mas trazer para o produtor informações e dados relevantes, né, como hoje a gente sabe que a principal doença da videira é o míldio, né? Então, na Europa já se trabalha muito com a questão de predições de doenças, né, baseados nas estações meteorológicas. E aí, nesse projeto da vinícola, a gente usou um modelo matemático desenvolvido pela Embrapa, né? E a gente começou a trabalhar esse projeto para que essas estações fornecessem os dados e que gerasse pontuações em decorrência do míldio, né? E isso, uma questão, eu lembro que essa questão também formava, cada dia de chuva, por exemplo, gerava uma pontuação, né? Horas de molhamento foliar, né? Em determinada temperatura e umidade do solo, do ar. Fazia com que gerava uma pontuação diária. E aí, chegando numa soma aí de 12 a 15 pontos, emitia um alerta para que o produtor tivesse que entrar para aplicar na área que a gente estava em projeto, né? E aí, no final de tudo isso, a gente conseguiu economizar de 3 a 4 aplicações com esse trabalho. Então, é esse papel que as estações meteorológicas podem nos trazer para o futuro, né? É uma coisa que, com o passar do tempo, é uma questão que, né, não tem como voltar, e não só a questão do míldio, mas doenças de outras culturas, até outras doenças da própria videira também pode ser útil, né, para informações e dados que podem ser relevantes, né? Mas é uma questão que não, por mais que é um dado, é um alerta que vai transmitir para o produtor, não é ele que vai decidir, não é o sistema de alerta aí que a gente elaborou vai aplicar para o produtor, não. Tem que ter alguém por trás que dá esse start para o produtor, ó, está na hora de aplicar, né? Até um trabalho que eu acompanhava lá no Aurora, do projeto da estação, era um momento lá que nós estávamos com 9 pontos na estação. E cada dia, o máximo que somava era 3. E aí, tinha pela frente, na próxima, era na semana seguinte, ter 4 dias seguidos de chuva, né? Então, eu fiz uma conta por alto, ó, 9 mais... cada dia são 3 pontos, então 3 vezes 4, 12, né? E mais os 9 que tinha era 21. Eu disse, opa, vai passar da pontuação que... Então, eu antecipei a aplicação do produtor e mantive a segurança. Então, são coisas que a estação, com o passar do tempo, ela vai dar mais substância às tomadas de decisões que a gente vai ter e vão reduzir custos para o produtor aí no futuro também. Não sei se tem mais alguma... Consegui trazer... Eu acho que conseguiu trazer bem a ideia, né? Principalmente reforça aí o objetivo da conversa, também mostrar que tecnologia agrega produtividade e economia aí na produção, né? Legal ver que grandes agroindústrias estão olhando para isso, né? A Aurora aí se comunicando e como isso está vindo aí na mão de vocês, né? Como a ideia segue e agora está ajudando a levar isso adiante para os produtores aí da região, né? Imagino cada agricultor também com a sua realidade. Quero pegar uma coisa que o Jorge tinha falado antes, eu achei interessante. O Jorge falou que tem experiência aí em países fora, né? Pecanicultura é um cultivo mais forte nos outros países. Eu queria entender um pouco essa realidade aí que tu conseguiu viver lá, trazer também
O que tu acha, Jorge? Como é que estamos nós aqui no Brasil? Estamos muito aquém aí do pessoal lá fora? Quem é que está se destacando? Se tem coisas que tu acha que tu ainda quer ver aqui? Dá uma visão aí tua que com certeza vai agregar bastante para nós. Na verdade, só fazendo um gancho no que o Cristiano falaste ali, né? É muito forte essa questão comercial das empresas hoje em todas as culturas, e a questão técnica cada vez se torna mais difícil às vezes, até por uma questão de custo, né? Então hoje, para a gente atender um número X de produtores, tu acaba se deslocando muito longe, principalmente na questão da nosso pecan aqui, os pomares estão muito distantes, né? Então, pomares na fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, sul do estado, e também toda a questão de deslocamento, tempo, então tem toda essa questão. A parte tecnológica em outros países, Estados Unidos, maior produtor mundial, México, segundo maior produtor mundial, né? África do Sul, terceiro maior, Brasil, quarto. Todas essas coisas que vocês falam, a gente fala aqui também um pouquinho, estação meteorológica, qualquer pomar que você visitar no Chile, tive a oportunidade agora o ano passado, em março, antes da pandemia, a gente visitou o laboratório da Concheitoro, ali no Chile. Eles têm um laboratório de 150 hectares de uva ali, diferentes variedades, só fazendo experimentos de produtos e tecnologia para ter mais açúcar, para isso, para aquele outro. Enfim, tudo isso sempre com irrigação de ponta, monitoramento de umidade, monitoramento de meteorológico com estação, embora sejam regiões onde a gente não tem muita presença da chuva, né? São regiões mais desérticas um pouco, caso do México, o nosso pecan, a mesma coisa, uma região do oeste dos Estados Unidos também, mas qualquer lugar que a gente sai hoje, principalmente fora do Brasil aqui, tem toda essa parte de tecnologia muito forte. Nos Estados Unidos tem no Arizona ali um pomar, que é o maior pomar de nosso pecan do mundo, que foi construída uma torre que está acima da altura das árvores. A torre tem 25 metros de altura, onde tem todo um acompanhamento de evapotranspiração e questão meteorológica para tomada de decisão, quando irriga, quando faz a aplicação, quando trabalha essas tecnologias. Então a gente vê a nível de produção mundial, né, as culturas cada vez com ajuste mais fino, tomada de decisão mais correta, porque, como o Cristiano falou aí, né, somar 3, 4 produtos, ele gera uma resposta rápida, muitas vezes, ao produtor, mas aquele vendedor que fez aquilo ali, provavelmente, amanhã ele não vai estar lá, naquela empresa mais, já está em outra empresa, já está em outro lugar. E o trabalho técnico, na verdade, que a gente percebeu também em outros países, que ele é uma coisa construtiva, ele não vai ser uma coisa de um ano, de uma semana, de 2 dias, né? Ele acaba ficando por muitos anos. Então, alguns produtores que eu já trabalhava paralelamente à empresa que eu trabalhava, a gente tem um relacionamento técnico de 5 anos, de 6 anos. Então, tanto para as coisas positivas quanto negativas, a gente vai estar ao lado desse produtor. Isso é uma coisa que se vê muito fora também, mas nós ainda temos, vamos dizer assim, uma restrição do produtor com o técnico, né? Parece que as empresas que chegam com uma caminhonete cheia de produto lá, tomam a decisão muitas vezes mais rápida que o técnico, hoje geram uma solução mais rápida, ainda conseguem fazer frente. E isso aí talvez um pouco esteja ligado à parte comercial, né? Porque a parte comercial gerando resultado, tu gera um grande número de pessoas trabalhando, tu gera uma grande agilidade no trabalho. Enquanto um técnico, uma empresa de assistência técnica, enfim, o esforço se torna muito maior. O convencimento dessas tecnologias, ele é muito mais voltado a algo mais que o Cristiano colocou ali, todas as coisas que tu colocaste, na verdade, é que o trabalho técnico ele acaba sendo muito honesto com o produtor, né? Tu
acaba transparecendo muita honestidade, tu acaba querendo proteger ele. E isso, às vezes, eu não sei se é bom ou atrapalha, porque o pessoal do comercial, ele consegue, muitas vezes, convencer muito mais, né? Ser muito mais direto e atingir, muitas vezes, a meta dele muito mais do que o técnico, que leva mais tempo ali para construir, para gerar todo um resultado, um trabalho. Mas é um desafio que cabe a nós, né? Cabe a gente aí a transparecer sempre a forma mais correta. E, como eu disse, o que a gente vê hoje na fruticultura nossa, nosso pecan aqui, quando tu me pergunta de outros países, é muito cultural ainda, Frederico. A gente tem que ir um passo por vez, né? Dependendo do tamanho dos projetos. Quando eu cheguei em 2018 de uma viagem de fora, as primeiras coisas é estação meteorológica, sensor de umidade. Acho que uma das primeiras reuniões contigo, com o Nando aí, foi a gente estava terminando de instalar algumas estações. Instalamos em 4, 5 propriedades. Hoje eu cheguei numa propriedade a 150 quilômetros aqui de Cachoeira, uma região de fruticultura, um pouquinho antes do meio-dia, temperatura de 29 graus, umidade abaixo de 70%, o pessoal aplicando, tocando ficha. Enquanto as propriedades com estação já se toma cuidado, temperatura, o próprio operador, né, do trator lá, já está acompanhando. A temperatura passou de 20, uma hora antes de atingir 25, 26 graus, já começa a se preparar para parar a aplicação. A umidade baixou demais também para. Outra coisa que as estações, agora eu peguei o gancho da tua estação aí, né? Mas estação, pressão caindo muito rápido, vai chover final da tarde, então já para a aplicação para não perder, né? Então são várias ferramentas, várias coisas que nos ajudam a tomar decisão pelo produtor para que ele tenha realmente uma não perda, né? Tenha uma eficiência melhor do que ele está fazendo, as horas de frio, né? Então a gente vê os outros países aí, tudo é muito cronometrado, tudo é muito medido, tudo é muito... Todo mundo sabe o que está fazendo, na verdade. Quando a gente acreditou aí no Demetra, enfim, começamos a registrar algumas informações com alguns produtores, e nesse sentido, é tu ter um comparativo com os outros anos. Tem uma região no México, que, por exemplo, a aplicação de Dormex lá, que é legalizado, enfim, se eles têm uma quantidade suficiente de horas de frio pela estação meteorológica, eles não aplicam. Se vê que faltou muito frio, que não vai ter uma boa brotação, que isso vai prejudicar não só a safra do ano, mas safras seguintes, eles tomam a decisão muito baseada em informação, né? Então, acho que a grande diferença de tudo que a gente vê acontecendo realmente na fruticultura em si, os outros países estão muito à frente nessa questão de informação, tomar a decisão baseada em informação. E também é muito diferente a questão de lá, é muito forte nesses cases de sucesso aí, os consultores, as pessoas de confiança, os produtores têm por si os técnicos. Aqui ainda, como o Cristiano falou ali, as casas agropecuárias, enfim, de insumos, acabam fazendo aí um trabalho muito mais comercial do que técnico, mas que não deixa de ser importante, né? É quem está conseguindo chegar mais rápido hoje, quem corre mais chega primeiro, né? Muito interessante. Eu gostei principalmente dos pontos que a tendência é esse trabalho mais com consultorias, né? A gente vê isso de forma clara. Nós vemos essa parte do uso dos defensivos, né, no campo sendo recomendados os insumos, né, não só defensivos, sendo recomendados pelo consultor, algo que está trazendo confiança para os produtores, né? A gente acaba lidando com uma grande quantia de produtores, a gente vê como isso traz confiança para eles, vê que é alguém que está junto com eles. Gostei que o Jorge trouxe, né? São relacionamentos longínquos. Eu acho que é até um pouco parecido com a tecnologia, né? Que a etapa da venda, para você fechar o contrato e começar, acaba sendo a menor parte,
do relacionamento, né? A maior parte ela continua depois, né? Depois que você, mês após mês, ano após ano, você vai dando essa atenção para o produtor e ajudando, né? E acaba, muitas vezes, eu tenho certeza aí que com o Cristiano, com o Jorge também, vai criando relacionamento com esse produtor, virando amigo, né? Tendo essa pessoa mais próxima, se preocupando genuinamente, né? Isso acaba gerando esse comprometimento diferenciado, né? Então, é interessante ver que isso aí é uma tendência, tá vindo para cá. E para indo direcionar, agora vamos finalizando aqui e a gente vai para as perguntas. Eu vi ali que o colega Augusto levantou a mão. Augusto, se tu tiver alguma dúvida, tu pode escrever ali nas perguntas e a gente vai ler aqui para o Cristiano e para o Jorge poderem esclarecer, tá bom? E eu, finalizando, né, essa parte, eu queria perguntar, então, falando para o Jorge, depois o Cristiano dar uma visão dele. Jorge, então tu falou esse gap, né, dessa distância aí. Qual é a tua visão, então, para o futuro? Tu imagina aí como é que está sendo esse trabalho? Então, até agora a gente está vendo isso como uma tendência, né, dessa consultoria. Tu comentou que lá fora o pessoal já é mais guiado por métricas. Então, qual é a tua visão aí dos próximos anos, 3, 5, até mais anos, né? Ainda acho legal, cara que mexe com pecan, é paciencioso, né? Então, é bom ter uma visão aí. Jorge, eu acho que o teu microfone está desligado. Isso aí. Como eu estava dizendo, o que acontece, na verdade, pensando no futuro, é que é um mercado, sem dúvida, crescente, né? Tanto de consultoria, porém tem muita coisa cultural para mudar, acredito que na questão da uva e também, mas o nosso produtor aqui, ele tenta andar sozinho até um certo ponto. Ele vê a dificuldade, sempre brinco com o pessoal aí, né? De Cachoeira a Porto Alegre, dá para ir por 3 caminhos diferentes. Dá para ir por um com pedágio, estrada mais lenta, dá para ir um caminho mais curto, o outro sem pedágio, estrada mais ruim. Então o produtor ele sempre tenta de alguma forma chegar, só que quanto mais rápido ele se antenar, né, entender o quanto é importante esse trabalho, porque o que acontece? Dificilmente o produtor de uva, de nosso pecan, ele vai fazer o que o Cristiano faz, que é buscar conhecimento em outro lugar, que é olhar 30 pomares por mês, que é conversar com 50 produtores diferentes. Então, quando a gente está olhando só para o negócio próprio, normalmente em qualquer segmento a gente fica limitado a uma visão. Quando a gente está vendo muita coisa, como eu falei, a própria Conte e Toro lá tem um laboratório para gerir os 10 mil hectares de pomares que eles têm. Então, isso faz com que a gente pense que no futuro, toda a experiência, a expertise que os consultores, enfim, que as empresas vão ganhando, façam que desperte no produtor essa vontade, né, de perder menos, de ser mais eficiente, de ter um resultado mais rápido. E claro que para isso, pensando no futuro, pensando em 5, 10 anos, é obrigação nossa o que nós estamos fazendo aqui, que é levar essa informação para o produtor, tentar ser o mais transparente possível, né? É agregar na vida dos produtores. Muitas vezes, acredito que passa com vocês, enfim, outros técnicos, se criam relacionamentos de amizade, de confiança, inclusive relacionamentos de negócio, mas que nesses 10 anos o trabalho feito por todo mundo aí, que ele se torne cada vez mais eficaz e de confiança, né? Um trabalho onde não só a parte comercial vença, que a parte técnica, a parte da transparência, da honestidade também tenha valor, né? Infelizmente, não fazendo um desabafo, mas compartilhando, a gente tem uma dificuldade do produtor valorizar todo o trabalho técnico. Agora, do dia 15 de junho a 15 de setembro, que é uma temporada de trabalho que a gente faz,
Nós andamos praticamente 35 mil quilômetros dentro do sul do Brasil aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quanto custa isso, né? Não só de financeiramente, mas de esforço físico. Então tem que estar atento a todas essas coisas, né? E a tua opinião aí, Cristiano? Qual é a tua visão aí de futuro? Como é que tu tá vendo esse Na cenário? verdade, é bem por aí mesmo, né? E eu acho que, complementando o que o Jorge falou aí, até eu tive conversando ontem com o pessoal da Pulverizadores e a tendência agora é a tecnologia 4.0, né? A agricultura 4.0. E aí está o grande gap da questão. Essas casas agrícolas, aí que a gente vai conseguir se diferenciar das casas comerciais. Por quê? Porque eles não vão ter interesse muito nessa questão, porque eles vão acabar reduzindo a venda de produtos, né? Porque essas tecnologias 4.0 é para cada vez nós utilizarmos menos insumos, né? Menos o mundo ele está exigindo cada vez que a gente use menos agrotóxico, menos adubos e todas essas tecnologias que estão vindo hoje. A gente pega o exemplo da estação, né, meteorológica, tem outros NDVI, muitas outras estações, tecnologias que vão agregar informações, né, o que o Jorge comentou lá de fora, ter todas as informações necessárias para tomar a decisão, não só aplicar um produto porque o vendedor lá disse para aplicar, vou aplicar, não é só por isso, não, é por informações baseadas em alguma coisa, técnicas, né? Então, o caminho é esse, e quem não se diferenciar dessa forma vai estar fora do mercado. O consumidor não quer mais um produto cheio de agrotóxico, né? Ele quer menos agrotóxico possível, né? A questão da rastreabilidade, sustentabilidade está cada vez mais forte. E se nós não seguirmos esse caminho, quem não seguir vai ter problema aí na frente. Então, independente se é produtor de uva, pêssego, nosso pecan, qualquer cultura que a gente trabalhar, vai ser esse caminho. Então, eu acho que isso é o que nós das consultorias temos que aproveitar. Pegarmos essas tecnologias, inserir no produtor de alguma forma, né? E claro, a questão da confiança, ela é fundamental, né? Então, se o produtor não confiar no técnico, dificilmente ele vai fazer o que o técnico está pedindo, né? Então, é por aí. A questão do relacionamento com o produtor, ter amizade, fazer com que ele se sinta confortável com aquilo que o técnico esteja passando, ele passa a adotar essas técnicas só com confiança, só ele tendo a credibilidade no negócio para as coisas conseguirem chegarem no resultado que se espera, né? Mais ou menos é isso. Excelente, né? Eu vou dar um pitaco que é nossa visão clara, né? E falando uma visão um pouco mais macro, é que naturalmente, né, já é uma coisa que vem acontecendo há tempo. Existe um êxodo rural, claro, né? Hoje pode daqui a pouco estar menos intensificado, mas ainda temos, né? Então vai diminuir as pessoas no campo. Quem fica vai buscar profissionalização. Então a gente está vendo um cenário do pessoal buscando mais produtividade. Quando você fala do aumento de custo, também tem aumento de custo de terra. Então a gente sabe como o pessoal quer conseguir produzir bem dentro da sua área, né? Produzir otimizado, evitar os ladrões invisíveis aí que o Jorge trouxe, achei muito bem colocado. O pessoal já está olhando, né? As grandes empresas também que estavam comprando terras já estão vendo, opa, não, tem que parar de comprar terra, eu preciso otimizar dentro da terra que eu tô, né? A gente também pode falar, desculpa. Não, só é complementar e verticalizar, né? Sim, poder atender mais de uma solução em um local só, isso? Sim, exato. Legal.
Vemos cada vez mais isso, né? E também eu trago muito do... A gente vê que o alimento ele está aumentando de preço, né? Claro que o dólar também aumentou muito, assim como fertilizantes aí, defensivos também estão aumentando, mas a tendência é continuar aumentando, né? Então, a gente sabe que quem está no campo e continuar se profissionalizando vai conseguir se solidificar nesse movimento, né? E botando tecnologia para otimizar os seus custos, né? Otimizar as tomadas de decisões e não perder dinheiro, né? Porque a gente sabe aí que quando o preço da gasolina tá o que tá, né? A gente todo não dá fácil para ninguém, né? Fazer um churrasco aí nunca teve tão desafiador, né? Não é Isso. mais a desculpa de juntar os amigos, né? Mesmo é o preço da carne e da gasolina para juntar todo mundo, né? Então a gente sabe como profissionalizar, se otimizar hoje está sendo bem necessário, né? Então eu vou finalizar agora com as perguntas aqui que alguns colegas trouxeram, tá? O Gabriel, nosso colega aqui, perguntou, né? Quanto se gasta em um bom jogo de bicos para turbo pulverizador em média? Como é que é o investimento assim nos bicos de pulverização? Comentou que o pessoal chega a ficar 20, 30 anos com o mesmo bico de pulverização. Um jogo de bico, ele deve estar hoje na faixa de... varia da quantidade de bicos que o pulverizador comporta, né? Às vezes, o pulverizador, assim, para um jogo de 20 bicos, 20 pontas, vai custar em torno de R$ 500, né? Então, se tu for parar a pensar o que passa de valor aí nessas pontas de insumos, é muito mais alto, né, do que o custo das pontas, né? Pensando até a gente fazia, eu lembro que na Aurora, quando estávamos lá, a gente comentava que pelo custo que se gasta de insumos, é vantagem, é quase interessante trocar as pontas todos os anos. Porque aquele desperdício que tu acaba tendo, às vezes, é quase que imperceptível, né? Que tu não, a olho nu tu não percebe, mas que uma ponta jogando mais em determinado local, né? Outra jogando menos em outro. Isso aí acaba desequilibrando, né, a pulverização e trazendo riscos, né? Onde joga mais, tu vai ter risco de fitotoxidez, onde joga menos, pode ter uma doença, né, porque não está chegando produto suficiente naquela região. Então, é todas essas questões. Então, eu não... O produtor, o cara, que ele se preocupa muito com o custo da ponta, né? Mas é uma coisa que ele menos devia se preocupar, né? Porque é a parte mais barata todo o negócio envolvido, né? Tem que começar a parar de olhar como gasto, começar a olhar como investimento e ver que Exatamente. esse investimento aí tem retorno, né? Então, investimento que tem retorno, o número fala mais alto, né? Trazendo aqui para o Jorge, né? Da Pecan, o Gabriel também perguntou, né? Existem desafios também quanto pulverização, né, devido ao porte elevado da planta. Entendo que a poda existem algumas medidas, né? Vocês não deixam crescer muito porque pode aumentar os custos operacionais. Pode falar um pouco sobre isso? A pulverização, a atomização na cultura da Nogueira Pecan é um grande problema, na verdade, nos pomares mais antigos, né? Então, as máquinas acabam vindo dos Estados Unidos, são máquinas que chegam aqui a um custo aí de US$ 100.000, US$ 150.000, são máquinas que muitas vezes o trator nem toca a turbina delas, né? Tem um motor a diesel atrás, o trator só puxa um tanque ali de 5, 6 mil litros de arrasto. Isso acontece nos pomares da década de 70, 80, alguns pomares comerciais que ainda existem, então se torna bem complexo essa situação. Nos pomares plantados ali em 2010, 2012, não se tinha a ideia de limitação de altura, né? Então se trabalhou até um certo ponto com máquinas nacionais aí, depois se teve que trazer máquinas de fora do país, máquinas de Portugal lá,
que atingiam alturas maiores. Os pomares agora, de 2015 para cá, já está se pensando, né, já está se fazendo mais controle de altura, substituição de líder, enfim, para manter as plantas mais baixas e tentar trabalhar com as máquinas nacionais que a gente tem. Mas com certeza, o mundo inteiro, né, por isso, questão a nível mundial, trabalha com densidades mais altas, hoje pensando em plantas pequenas. Quanto maior a planta, mais difícil a nutrição, mais difícil o tratamento, mais difícil a questão de não alternância, né? Então, a tendência nos outros países, o próprio abacate também, são plantas menores, mas também usando tecnologias, inclusive químicas aí, que são os redutores de crescimento, enfim, tem muita coisa acontecendo, mas se evoluiu muito a questão de atomização na parte das nogueiras aí, que é uma coisa que se fazia muito pouco, né? Hoje, com 10 mil hectares, mais ou menos, que tem plantado no estado, 5, 6 mil já vem sendo atomizado. Interessantíssimo. Legal, boa explicação. Acho que deu aí a dúvida do Gabriel. Augusto, que havia levantado a mão, deu parabéns aí pela ótima apresentação, né? Então, agradecemos aí, né, Augusto? O nome dele também do Jorge, do Cristiano, sempre bom receber aí uma congratulação. Ele trouxe duas perguntas. A primeira está ligada a possibilidades de investimento em nosso pecan, entender um pouco mais sobre linha de financiamento e culturas que possam ou ser produzidas juntas também. Eu acho que tem uma integração aí com pecuária, né? Acho que vamos primeiro falar dessa pergunta, depois eu posso falar sobre a próxima. Essa é uma pergunta longa a resposta, mas vamos de forma rápida, né? A cultura da nossa pecan dentro de uma propriedade, ela é muito interessante porque ela serve tanto numa propriedade pequena, média e numa propriedade grande, pelo potencial de rentabilidade que tem, né? Então, hoje, os pomares com mais tecnologia estão produzindo de 3 a 4 toneladas, é possível atingir aí de 35 a 50 mil reais por hectare de rentabilidade média. Existem financiamentos desde do Pronaf ali até os demais produtores, né, Pronamp, demais produtores, conforme o faturamento, com até 5, 6, 7 anos de carência, conforme o projeto é montado, sempre pensando em solos drenados, em solos úmidos tem que descartar, né? Vocês têm aí na serra alguns solos com matéria orgânica, tem algumas regiões com maior potencial. A questão de pluviometria também é uma coisa que soma. Então, uma planta que depende de irrigação para enchimento dos frutos, desenvolvimento, crescimento, essas coisas todas. E como integração, é uma cultura que permite muita integração, né? Nós temos aí na Serra Gaúcha ali produtores fazendo integração com o cultivo de alho, aqui na região de Santa Cruz com tabaco, em outras regiões com milho, com soja. Então, os primeiros 3, 4 anos normalmente se resume em integrações ligadas à agricultura, hortifruti, alguma coisa de grão, alguma coisa desse tipo. A partir do 4º, 5º ano, quando a planta tem um maior porte, se torna possível a integração com animais, né? Ou seja, ovinos, que ainda são de médio porte, vamos dizer assim. No segundo momento, ali, terneiros, para lá na frente usufruir com animais de maior porte, exemplo de bovinos adultos. A questão da região, tem algumas regiões de gado de leite também, que acabam fazendo essa integração pela questão de conforto térmico, né? Então, ela acaba se encaixando muito bem em vários segmentos, em vários perfis de propriedade. E, na verdade, a nosso pecan hoje, a oliveira, como vocês sabem aí, tu e o Nando, o Frederico e o Nando, que acompanham mais de perto, são as culturas que mais crescem no Rio Grande do Sul, né? A gente pegar os dados aí da Secretaria Estadual, Fruticultura, enfim, aquelas câmeras setoriais lá, são as culturas que mais crescem em área plantada por principalmente a pecan, por essas características que eu falei, de integração, valorização, dentro das propriedades, tu falou em êxodo rural, nós também temos uma reforma agrária familiar, né? As famílias acabam diminuindo o tamanho das propriedades naturalmente, então
ficou muito difícil nos últimos 20, 30 anos se comprar terra ou se herdar terras como em quantidades que acontecia anteriormente. Hoje, as propriedades só vêm diminuindo de tamanho e as próprias monoculturas, aí, exemplo do soja, milho, enfim, para se tornar viável, hoje a gente tem que falar de 500 hectares, 1.000 hectares, 700 hectares, senão, em função de todas essas escalas de insumos, máquinas, a conta não fecha. Então, culturas como o nosso pecan, eu tenho alguns produtores que plantam uva também, acreditam na uva, embora seja um investimento mais rápido e mais alto, né? Mas são as culturas do futuro aí, em áreas menores, que eu falei, verticalizar, né? Hoje uma área de... Quantos hectares de soja eu tenho que plantar para gerar a mesma receita bruta de 50 hectares de nosso pecan? Tem que plantar lá 300 hectares de soja. Então, em áreas menores, a gente consegue verticalizar a produção e ter resultados positivos, né? Excelente. E eu acho que acabou respondendo um pouco da segunda parte, que é, né, Augusto aqui perguntou, né, sobre decisão de investimento e o risco de mudanças climáticas no nosso pecan. Existe a possibilidade de mudanças no regime pluviométrico e de hora frio da região. Essa questão climática ela sempre vai ser uma incerteza, né? A gente tem anos mais secos, mais chuvosos, para isso as estações nos ajudam a olhar as médias. Trabalhei em 2006, eu acho, no Laboratório de Agrometeorologia da Universidade ali, bolsista lá da... Então a gente tinha lá 50 anos de dados pluviométricos e de temperatura, então isso te faz ter uma visão, né, de quanto essa questão climática é importante e vai acontecer a cada 4, 5 anos frustrações, a cada 10 anos uma média, 3, 4 anos frio, menos frio. Mas o que a nossa PECAN nos permite, né, é a questão do controle. Então, com um bom sistema de irrigação, o Cristiano estava falando ali, vai lá irrigar a uva. Então, hoje a gente tem recurso. O que muda hoje, né, para quem vai começar um investimento diferente de 10, 50 anos atrás? Eu posso fazer um investimento menor, com mais segurança, com mais tecnologia. Em vez de plantar 50 hectares de nosso pecan, vou plantar 25, com irrigação, com estação meteorológica, com meus atomizadores calibrados, e eu vou ter praticamente o mesmo resultado e um custo muito menor do que ter 50 de forma convencional, vamos dizer assim. Isso é uma das coisas, né? Pensando nos próximos 10 anos, que vem mudando dentro da cultura, o produtor começa num outro nível hoje. Ele olha o produtor que plantou sem irrigação, perdeu 20, 30% das plantas, o produtor que não tem controle nenhum, não só de gestão, mas de informação, ele não quer mais aquilo para ele, né? Quem entra novo hoje entra já com muito mais tecnologia do que, como eu disse para vocês, a gente começou lá em 2008, 2009. Excelente. Eu acho que também, né, complemento ali para o Augusto, que querendo entender mais, né, está com interesse, querendo estudar uma viabilização de implementação, pode entrar em contato conosco aí, a gente pode passar o contato pessoal da PK Solution, que está fazendo esse trabalho aí. Sim, dia 5 e 6 de novembro aí também, né? Vem se aprender um pouco conosco, aí a gente possa transferir um pouco de conhecimento e qualquer coisa também pelos nossos contatos aí. A gente pode esclarecer Excelente. essas dúvidas mais detalhadas, né? Reforço, né? 5 e 6 de novembro, Jorge, junto com a PK Solution, tá um dia de campo lá em Cachoeira do Sul. Sexta e sábado, vai ter troca de conhecimento. Quer dar uma palhinha rapidamente, Jorge? Basicamente, a gente vai estar apresentando para os produtores um sistema de irrigação que está instalado num produtor nosso aqui, né? Que já começa um nível, uma área começou plantando 10 hectares, agora mais 10, instalando irrigação. Então, os produtores já não estão avançando muito em área, mas sim em tecnologia. Então, tem o professor Diniz Fronza da universidade aqui, que é vamos dizer assim, uma autoridade da PECAN aqui no Sul, está sempre promovendo curso e formação. O professor fez doutorado, enfim, viveu lá em Israel uma época, principalmente essa parte de irrigação, né? Vai estar transferindo esses conhecimentos para o grupo presente.
E no dia 6, então, aqui na nossa sede, na PK Solution, a gente vai estar compartilhando algumas práticas, trazendo algumas empresas de tecnologias, não só de insumos, mas como os de máquina. Tem um pessoal lá de Santa Catarina que é forte nessa questão de atomização aqui, principalmente dentro da cadeia da nossa PK aí, que também está sempre compartilhando, trazendo tecnologias novas, né? Levando para o produtor esses conhecimentos. Na verdade, está no momento de nós fazer essa integração de novo com as pessoas, né? Vocês aí, Elísios, poder olhar olho no olho do produtor, muita reunião por WhatsApp aí, enfim, está na hora da gente pensar em voltar à vida normal, não só no dia a dia, mas também na parte técnica, de transferência de conhecimento para as pessoas e mostrar o que se fez aí nesses 2 últimos anos, né? Hoje tem irrigação ligando por Wi-Fi aí, lá no Chile tem trator fazendo aplicação sozinho no meio dos pomares, tem muita coisa para chegar para nós aí e ser explorado. E aí dentro do que a gente vai fazendo de novo, tem que compartilhar com vocês, empresas, enfim, técnicos e produtores. Excelente. E, Cristiano, tem uma última palavra? Tem um complemento aí para ajudar a fechar esse bate-papo aí legal que estamos tendo? Não, eu acho que eu já agradecer o convite aí e estamos aí para ajudar, né? Acho que a integração aí dos consultores, acho que ela é importante para, por mais que às vezes a gente tá o consultor de uva e nós pecamos, né? Sempre tem a base, o conhecimento, elas acabam se juntando, né? Tecnologia, irrigação, informações, elas de uma forma ou outra elas se juntam, né? Então essas trocas de experiências elas sempre são válidas, né? E eu acho que é por aí mesmo que nós temos que seguir. Mais ou menos é isso. Excelente. Jorge, tem uma última palavra aí para também finalizar? Agradecer a oportunidade, né? Que sempre bom compartilhar, ouvir, aprender, tentar responder, enfim. Agradecer mesmo a oportunidade a todos vocês, o tempo aí, dedicação, né? E o bom E trabalho que vocês estão fazendo também, né? eu reforço, eu jogo o agradecimento de volta, né? Por vocês aí ter investido o tempo de vocês aí para estar aqui conosco, investido tempo também junto com a empresa, são parceiros aí que a gente carrega também, né? Como eu falei, com a amizade, né? A gente tem carinho aí e temos uma visão também, né? Assim como a gente vê, a gente tem uma visão de seguir crescendo, a tendência é colocar tecnologia, é ter consultor agrícola, então vamos se unir, né? E caminhar junto em prol de uma produção cada vez melhor, né? Então, contem conosco, a gente agradece mesmo de ter vindo aí, compartilhado o conhecimento de vocês. Sei que algumas coisas podem parecer daqui a pouco até simples, né? A gente está acostumado, a nossa parte mexer com tecnologia, vocês com o campo, mas entendo que para o pessoal aqui que está ouvindo, o que seja uma palavra a mais faz sentido, pode ajudar aí e abrir portas para esclarecer o produtor, para ele dar o próximo passo na jornada tecnológica dele, para ele ver que ele está precisando de uma assistência, né? Ou tem que agora olhar para a próxima tecnologia que ele está indo no campo, porque, como a gente falou aqui, vamos só profissionalizar e, com o tempo, né, colocar mais tecnologia para produzir com mais sustentabilidade. Então, eu quero agradecer aí todo mundo que participou, que perguntou, que interagiu aí conosco. Agradecer de novo, né, Jorge e o Cristiano. Contem conosco. Dia 5 e 6 estamos lá. Depois, Cristiano, a gente vai ter que inventar também um dia de campo, alguma coisa assim, né? Mas estamos aí, parceria. Tamo junto, certo, pessoal? Um abração para Bom, todo mundo e finalizamos aqui. Abraço. forte Até abraço. mais. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.